que darei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo? Interessante a gente pensar, né? Que a única coisa realmente que nós podemos dar a Deus é adorar, é glorificar o nome de Deus, é reconhecer o amor de Deus. Quando a gente lê no Salmo, que diz que tudo pertence ao Senhor, a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E ainda a gente acha que tem alguma coisa, a gente acha que pode ser alguma coisa, porque o que nós temos não pertence a nós, nós recebemos de Deus. E o que darei ao Senhor, senão a minha adoração, a minha gratidão? E assim deve ser cada dia da nossa vida. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E quando a gente fala em tudo dai graças, é em tudo, as coisas boas e ruins. A gente pode agradecer que está aqui hoje, que estamos vivos, mas se nós não estivéssemos também era uma oportunidade de gratidão a Deus, porque Deus nos levou. Em tudo dai graças. Então eu queria aproveitar essa, digamos assim, última quarta-feira, porque na próxima semana nós vamos ter o culto dia 31, que será quinta-feira. Então nós não vamos ter o estudo de quarta, para termos o de quinta, um culto colado no outro, né? Então nós vamos fazer dessa forma. E então a nossa última quarta. Na próxima semana teremos culto aqui quinta-feira às 10h30. Eu queria então separar esse momento, vamos dizer assim, a última quarta do ano, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Pode até parecer um tema repetido, né? Falar sobre gratidão, mas principalmente esse tema, gratidão em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, é um tema propício. Porque é muito fácil, é uma coisa muito comum a gente agradecer a Deus quando ganha uma coisa nova, quando a gente vê as coisas boas acontecendo, mas parece tão imediato, quando algo ruim acontece na nossa vida, a gente cai, a gente decepciona, a gente se entristece, a gente se enfurece, e leva um tempo, né, para a gente se acostumar. Mas não deveria ser assim. Quando algo ruim acontece na nossa vida, também deveria ser um momento da gente entender que Deus está trabalhando na nossa vida e não perder por momento algum a alegria, a paz, porque Deus permitiu que as coisas ruins acontecessem. Então, primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre gratidão em meio ao sofrimento, relacionado a 3 coisas importantes que nós devemos lembrar. Primeiro, gratidão em tempo de sofrimento é uma forma de testemunho, é um grande testemunho. Quando você vê uma pessoa feliz e de repente acontece algo ruim na vida dela e ela começa a praguejar, e ela começa a falar mal de Deus, digamos assim, ou ela se afasta da igreja, ou ela deixa de crer, não é um bom testemunho. A gente chega até a duvidar da fé dessa pessoa, porque, como eu acabei de dizer, ter fé e ser cristão enquanto está tudo bem, isso até o não crente às vezes fala que tem fé. Então, irmãos, quando acontecem os problemas e nós conseguimos mesmo assim superá-los com alegria, é um momento de testemunho. É o momento em que nós demonstramos que nós conhecemos a Deus, que nós cremos nas suas promessas, que nós cremos que, apesar de estar fora do controle na nossa visão a situação, ou as situações, reconhecemos que Deus está no controle. Então, quando nós passamos por dificuldades, nós devemos lembrar disso. É uma hora de nós testemunharmos. E a gente tem tido testemunhos assim, né? Quantas vezes você vai confortar uma pessoa que está em dificuldade, está passando por várias dificuldades, e você é que sai confortado, né? Aquela história. Que você vê que a pessoa, ela está bem, ela tem uma palavra melhor do que a sua, né? Ela
completa as suas frases, concorda com as coisas de Deus e confia que Deus está ajudando. Então, é muito bom isso. O contrário é meio triste, né? Quando você reconhece alguém. Eu lembro uma vez num velório em que uma jovem estava desesperada. É claro, tudo bem, você não vai querer que a pessoa, obrigar a pessoa a não chorar no velório, né? Mas essa moça estava muito desesperada e começou a gritar e fazer um escândalo e falar: Deus, por que você levou? Por que você levou? Aí eu falei: meu Deus do céu, que mau testemunho, né? Como assim ficar fazendo esse barulho numa situação dessa? Ao contrário, a gente vê muitas vezes, né, a mesma situação de um filho que perdeu a mãe, ou de uma situação de velório, a pessoa triste, a pessoa com dificuldades, mais forte, confiante, sabendo que Deus levou porque era o momento e etc, etc. Então esse é o primeiro ponto. Gratidão em meio ao sofrimento é uma forma de testemunho, é a gente poder agradecer a Deus, mesmo em meio às tempestades. Uma outra palavra é que gratidão em meio ao sofrimento é uma forma de glorificar, de honrar a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 50, 23, o Márcio também vai colocar ali a passagem. Veja o que diz esse salmo. O que oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Salmo 50, 23. O que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. É uma forma de honrar a Deus. Porque você, em meio às dificuldades, você continua confiando em Deus. A gente tentar fazer uma comparação, talvez não muito boa, mas quando você está numa empresa, um lugar sob a liderança de alguém e surge um problema e você fala: não, vamos continuar firme. Você está dando honra àquela pessoa que está dirigindo o trabalho ou a empresa. Agora, se de repente acontece qualquer problema, você fala: está vendo? Aquela pessoa lá não sabe governar, é culpa do patrão, culpa do chefe. Você está menosprezando. Então é um pouco assim, né? Quando acontecem os problemas, você fala: não, mas Deus, por que está acontecendo isso? Mas quando em meio aos problemas a gente age com gratidão, é uma forma de dizer: Senhor, ainda que a terra estremeça, ainda que os problemas, ainda que não haja fruto na videira, eu confiarei, eu temo ao Senhor. Isso glorifica a Deus. E é bem isso que diz esse salmo. Na linguagem de hoje diz que aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Então é uma forma de honrar a Deus. Aquele que oferece sacrifícios está glorificando a Deus. Sacrifícios de ações de graças, né, de gratidão. Isso é algo muito importante nas nossas vidas. Então, como nós falamos, é um testemunho e, ao mesmo tempo, é uma forma de mostrarmos para Deus. Então, primeiro, você tendo gratidão em meio às dificuldades, você mostra aos homens o seu Deus. E, em segundo, em meio às dificuldades, você vivendo em gratidão, você está glorificando a Deus, você está também alegrando ao Senhor. Deus se agrada daquele que, no lugar de reivindicar, de estar pronto a reclamar, é aquele que agradece e que os seus lábios se abrem em louvor. Então, gratidão é realmente uma forma de confiança em Deus e, por isso, de glorificação ao nome de Deus. Uma terceira palavra é que gratidão, ela prepara o nosso caminho. A gratidão em meio ao sofrimento é uma forma de preparar o caminho. Ainda no Salmo 50, 23, na segunda parte diz: e eu salvarei, e esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então aqui na linguagem de hoje diz que eu salvarei todos os que andam no meu caminho. Esse que oferece sacrifícios de gratidão está relacionado a alguém que anda nos caminhos do Senhor. O Senhor prepara o seu caminho e este assim está andando em meio ou rumo à salvação, rumo às coisas de Deus. Dá para entender esse ponto da seguinte forma: se em meio ao sofrimento
a gente se desespera, a gente perde o caminho, perde o rumo, né, da vida, a gente desagrada a Deus e assim não aproveita, não cresce, não desenvolve nada. Mas se em meio ao sofrimento a gente busca a orientação de Deus, a gente tem um coração mais próximo de Deus, Deus vai moldar, Deus vai nos fortalecer diante das situações que nós vivemos. Então esse preparar o caminho é essa ideia de que nos momentos difíceis Deus nos fortalece ainda mais, Deus nos torna mais vigilantes e nós assim podemos enfrentar as dificuldades e assim nos fortalecer. É uma experiência que a gente tem bastante, né, irmãos? É melhor ir na casa onde há luto do que onde há festa. Na festa, no sorriso fácil, às vezes não há pensamentos, não há concentração em Deus. Mas no momento da dificuldade, você vê a seriedade, você se desprende de coisas que talvez fossem importantes para você, mas você se apega com Deus. Então isso é muito importante. O cristão se apega com Deus na hora da tribulação e por isso ele é fortalecido, por isso ele se alegra, por isso ele anda em caminhos de paz, por isso a gratidão prepara o caminho das nossas vidas. E uma coisa muito comum, nós vamos falar mais abaixo sobre isso, mas eu já adianto, é ver pessoas gratas a Deus em maior quantidade em pessoas que sofrem mais. Às vezes você vai ao encontro ou faz uma visita com uma pessoa que aparentemente não tem problemas, aparentemente tem uma situação financeira boa, está com saúde, está tudo bem, mas você vê uma pessoa ingrata, uma pessoa que reclama, uma pessoa que está com problema, uma pessoa que tal. E às vezes você conhece uma pessoa que está passando por tantas dificuldades, enfrentando tantas lutas, e você não vê a pessoa reclamar de nada, você não vê a pessoa achar problema de nada, é até difícil oferecer ajuda, às vezes a pessoa está passando necessidade, mas fala, não preciso de nada, graças a Deus, está tudo bem aqui. Você sabe que não está. Já quando outros que aparentemente têm tudo, mas parece que jogam tudo fora, porque quanto mais se tem, mais parece que se quer, né? Você vê muitas pessoas reclamando por coisas que aparentemente não tem sentido algum. Bom, diante disso, quero ler mais um versículo, Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. Diante disso, sede agradecidos. Um clamor. Sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecido. Árbitro é alguém que está ali liderando, é alguém que tem a lei, a regra. Você deve seguir o árbitro, ele é o guia. O que deve mover o nosso coração? O que deve ser o árbitro do nosso coração? O noticiário das 8h30, os problemas políticos, os problemas de saúde, o que deve governar, o que deve dirigir o nosso coração? Interessante? Seja a paz de Cristo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, ou seja, nós estamos unidos a Cristo, e essa paz que Cristo dá deve ser aquele que controla o nosso coração. Não é fácil, né, irmãos? A gente passa por medos, por decepções, por preocupações, mas a gente precisa lembrar dessa comunhão, exercitar essa comunhão com Cristo através do estudo, da leitura, da comunhão mesmo com Deus. E aí ela vai ser aquilo que guia, o guia dos nossos corações, o padrão do nosso coração. Tanto em relação aos problemas, às dificuldades, como também em relação
a direção mesmo, né, do caminhar da nossa vida. E aí o versículo termina como? E sede agradecidos. E sede agradecidos. Colossenses 2,5 diz: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2,15. Deve estar errada a minha citação aqui. Juntos, firmes na fé, transbordantes de gratidão. Veja se é Efésios 2,5. Se não for, deixe, depois a gente acha. Sede agradecido, transbordem de gratidão. Então é um mandamento, é algo importante para nós. E como nós começamos a mensagem, essa gratidão ela não vem somente nas horas boas, mas vem também diante das dificuldades. Porque o problema nosso é que às vezes nós somos agradecidos quando acontece uma coisa extraordinária, uma coisa diferente. Você já passou aquela semana, você fala, tá meio sem graça, parece que não teve graça, estou desanimado, tô triste, não tem nenhuma dor de cabeça o sujeito, e está triste, desanimado, né? Aí acontece uma coisa diferente. Seja lá o que for, você ganhou um presente, foi convidado para uma festa de 5 pessoas só, né? Aí você fica feliz. Uma promoção, alguma coisa que te deixou feliz. Só que aí passa um pouquinho, você já desanimou de novo. Então o ser humano ele é muito frágil nisso. Ou seja, é muito ingrato. Então às vezes nós ficamos agradecidos só por grandes coisas e por pouco tempo. E a gente encontra muita ingratidão, muitos exemplos de ingratidão. A ingratidão é uma ação mais comum do que podemos imaginar. Mais comum do que podemos imaginar. Tem uma frase que diz que gratidão parece um peso e a vingança um prazer. A frase começa dizendo: os homens apresentam-se mais a retribuir um dano do que um benefício. Porque gratidão é um peso e a vingança um prazer. Então o que acontece? Não sou eu não, né? É o computador lá, né? Já para já. A gratidão parece peso. Mas como você vê pessoas ávidas na vingança, né? Pessoas para retribuir, pessoas para pagar o mal, para achar defeito nos outros. Agora você falar, nossa, parabéns, você fez isso, muito bom, né? Obrigado. Parece meio difícil, infelizmente. Para muitos é assim. Pensa o seguinte, o que a gente vê constantemente? A gente vê muitos exemplos de ingratidão, a ponto de quando alguém dá um exemplo de gratidão, até sai no jornal, né? Olha lá, fulano entregou uma bolsa com dinheiro que achou. Ué, devia fazer o quê? Guardar, roubar? É óbvio que devia entregar, né? Mas parece assim, um exemplo, ou seja, não é natural. O natural é a pessoa fazer de conta que não viu, né? É meu esse dinheiro. Exemplo de ingratidão. Nas famílias, não existe muito exemplo? Filhos ingratos, maridos, mulheres. No trabalho, patrão reclamando de funcionário, funcionário reclamando do patrão. No relacionamento com Deus, muitas vezes ingratidão diante de tão grande bênção, de tão grande salvação. Timóteo já disse, Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém,
Isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Aí tem a palavra lá, ingratos. Nos últimos dias os homens serão ingratos. Ingratos. Sede agradecidos, sempre. Que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações, e não as coisas tristes, e não as coisas ruins. Uma vida com gratidão é uma vida muito melhor. Não é feliz uma pessoa que reclama o tempo todo, que está triste o tempo todo, que não percebe as bênçãos o tempo todo. Falei há pouco da retrospectiva. Como que você vai fazer a retrospectiva desse ano? Tem um texto, não sei se é no começo desse ano que vem, do livro, que conta a história de um homem, acho que eu já até li esse texto aqui, que escreveu lá um monte de problema, e a mulher dele foi olhando lá atrás e anotando. E ela relatou as mesmas coisas, mas relatou as partes boas. Então, às vezes não é trocar a retrospectiva. Os acontecimentos não podem ser trocados, eles aconteceram, mas é trocar a perspectiva. O que nós enxergamos em meio a tudo, em meio a todas as situações? O que nós vemos? E é mais fácil encontrar mesmo um defeitinho, como nós lemos há pouco, né, da questão da árvore com todas as luzes brilhando e uma luz queimada, a pessoa vai lá e vê, mas tem uma lâmpada queimada ali. Muitas vezes é mais fácil ver isso. Então, gratidão é algo que vai fortalecer a nossa vida e vai dar mais brilho à nossa vida. Colossenses 3, 16 e 17. Vamos ver se está certo. Habite ricamente, começa? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Isso é gratidão. A gratidão nos leva muito além. Vou ler aqui um trecho de um texto. Não permita que as pressões do dia a dia te empurre a uma leitura terreal da vida. Não aceite os medos do passado, as influências sociais, que as influências sociais pautem a tua vida. Leia a história com os olhos da misericórdia de Deus e perceberás em cada canto, em cada pessoa, em cada gesto, que a terra está cheia da bondade de Deus, que a terra está cheia da bondade de Deus. Tantas bênçãos que nós temos, né, irmãos? Tem um texto que diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. E aí você fica pensando, por que que nós não somos consumidos? E aí a resposta é, porque as misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Coisa que a gente fica pensando, né? A bondade de Deus, ela não tira férias, não, fechou, abriu, ela é contínua. E uma das coisas que mais nós precisamos é de misericórdia, porque nós somos tendentes ao mal, à fraqueza, ao pecado, mas não há desespero, porque amanhã, novamente, quando a gente acordar, as misericórdias já se renovaram, mais uma vez, nas nossas vidas. Vou ler alguns textos agora, para a gente terminar. Salmo 103, 1 e 2. O salmista declara, bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça de nenhum
de seus benefícios. É algo difícil, né, irmãos? Difícil nós não esquecermos de tantas coisas boas que o Senhor nos dá. Salmo 116, 12. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Passe para mim. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O que darei ao Senhor? Eu vou buscar cumprir os propósitos de Deus na minha vida. Ouvir o chamado de Deus. 1 Samuel 7,12 diz: até aqui nos ajudou ao Senhor. A gente não tem que se preocupar com o daqui para lá, né? Quando a gente para agradecer a Deus, a gente fala até aqui. Até aqui. Isso não é suficiente? Poderíamos até falar daqui para lá, porque nós sabemos que Deus não vai nos desamparar. Mas nós agradecemos o até aqui. Esse até aqui, inclusive, ele dá uma ideia de sequência, né? Porque você fala até aqui, mas aí dá a ideia de continuidade. A ideia de continuidade. O Salmo 103 que nós lemos: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Que seja esta a palavra do nosso coração. Aquela passagem dos leprosos, ela é curiosa quando nos fala que 9 não voltaram e 1 apenas que voltou para agradecer. E aí eu li um texto que falava que 9 foram curados da lepra do seu corpo, mas não foram curados de uma lepra que é muito pior, que é a lepra do coração. Aquele outro foi curado inteiro, a lepra do coração. O que é lepra, né? É algo que dá insensibilidade, é algo que você não sente mais a própria pele, o próprio corpo. A pele vai morrendo. E essa é a ideia de um coração que não é grato, porque ele está leproso, insensível. Que Deus nos cure de qualquer ingratidão, de qualquer afastamento da graça, do amor dEle, do poder dEle, essa alegria, né, de lembrar de tudo, lembrar das bênçãos de Deus e assim sermos agradecidos.